No capítulo 25 de Êxodo, nós vemos no versículo 2: "Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada." Depois diz-nos o que é que o Senhor requeria como oferta. E aqui é interessante que Deus não aceita ofertas ahm, por obrigação ou por um grande peso, consciência, eu tenho que fazê-lo. Não, tem que ser ofertas voluntárias. Isso ensina-nos que quando nós nos apresentamos perante Deus e queremos oferecer alguma coisa, tem que ser alguma coisa vindo do coração, como gratidão. E aqui, escravos, eles estiveram escravos no Egito durante 400 anos. É interessante que escravos, eles não têm direito a nada. Como é que eles podiam oferecer alguma coisa a Deus se eles não tinham nada? Tudo o que eles tiveram foram o ouro, a prata, tudo, as vestimentas, tudo foi oferecido pelos egípcios pela mão de Deus. Então eles só estavam a oferecer aquilo que Deus já lhes tinha dado em antemão. E no versículo 8 diz: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." É interessante que Deus habita nos céus. Mas ele não queria estar longe do povo. Apesar de Deus nunca estar longe, que ele é omnipresente. Mas ele queria que o povo tivesse a oportunidade de ter um Deus presente no meio deles. Ele disse: "Olha, façam-me um tabernáculo que eu quero habitar no meio de vós." Este não é um Deus distante que se distancia do ser humano. Não, este é um Deus que se aproxima o máximo possível quanto nós o deixamos. Depois diz no versículo 9: "Conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis." Depois nós vemos no versículo 40: "Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte." Depois no capítulo 26, nós vemos que depois vemos isso no próximo capítulo, mas vemos que depois, no versículo 10, diz que para fazer uma arca de madeira de cetim. No versículo 6 diz: "Depois porás na arca o testemunho que eu te darei." Este aqui é os 10 mandamentos. E aqui é interessante que a arca ensinada não é nada valiosa, apesar de ser coberta de ouro. Mas se nós termos um baú, ou um tesouro, ou digamos uma caixa de sapatos, o que interessa não é a caixa em si, mas o conteúdo que está lá dentro. Então o coração do santuário era não só a caixa, mas o que estava dentro da caixa, que eram os 10 mandamentos, ok? Daquela pedra, daqueles 10 mandamentos feitos de pedra de safira azul, que é a base do trono de Deus. Então nós vemos que aqui o centro do tabernáculo e do reinado de Deus são os seus 10 mandamentos. Depois nós vemos que no versículo 17 também farás um propiciatório de ouro puro. E aqui, e no versículo 21 diz: "E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei." E aqui, pelo menos para mim, foi uma nova luz que me foi dada. Antigamente eu tomava a caixa juntamente com o propiciatório como só um, apesar de eles serem feitos separadamente, ok? A caixa foi feita para ser posta os 10 mandamentos lá dentro, e o propiciatório é em cima da arca, onde estavam 2 querubins e onde era manifesta a glória de Deus. Apesar de serem só um, são feitos diferentemente e são 2 diferentes, se vocês me assim entendem. E no versículo 22: "E ali virei a ti e falei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel." Então aqui era onde Moisés, ou o sacerdote, podia encontrar-se com Deus pessoalmente, e ele iria falar com a pessoa. E nós, por acaso, vemos um episódio mais à frente sobre isso, continuamente. E o propiciatório simboliza, por exemplo, agora o trono de Deus, onde é a glória de Deus, é o próprio Deus, e depois vemos os anjos ao redor, simboliza o trono de Deus. Depois vemos que fará uma mesa de madeira, e depois o interessante no versículo 30 é: "Sobre a mesa porás o pão da propiação perante a minha face continuamente." Esta palavra continuamente é muito importante para nós, e nós vamos ter que tentá-la guardar novamente, porque depois no livro de Daniel vamos ver que Satanás vai tentar remover o sacrifício contínuo. E nós temos sempre a tendência: o sacrifício contínuo era só o sacrifício da ovelha, que simboliza Jesus. Não, não era só esse. Também simboliza aqui o pão da propiciação. Exatamente. E o que é interessante é que nós vemos repetidamente, por exemplo, a obra batida de ouro puro. E quase tudo o que foi feito aqui no santuário era cobrido com ouro ou feito de ouro. E nós pensamos: mas porquê?
Isto aqui, por exemplo, diz-nos: atenta e faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Então nós vemos depois no livro de Apocalipse que a cidade santa de Jerusalém, que vem descida de Deus depois no final dos tempos, é toda feita de ouro puro, até ouro transparente. Então nós vemos que isto aqui era um símbolo daquilo que Moisés tinha visto no céu, ou que foi mostrado no monte, e ele tinha que ser feito. Então simboliza a nova Jerusalém, o céu que é coberto de ouro e pedras preciosas. Por isso é que é tudo feito de ouro, ouro puro. E aquilo era, depois nós vamos ver que era coberto com cortinas, aquilo era um lugar escuro. Mas como era coberto de ouro, tinha as luzes do candelabro, nós vemos que aquilo irradiava luz por todo lado e a glória de Deus. E o ouro reflete.